Olá a todos, eu sou Herbert Gonçalves para o portal New Blender Web e esta é a nossa aula inaugural acerca então do curso SketchUp Pro, na sua versão 8, mais o renderizador V-Ray, onde você aprenderá então a utilizar o SketchUp, que é um programa desenvolvido pelo Google, sendo utilizado para projetos de arquitetura, engenharia, design, dentre outros. O SketchUp possibilita então integração com inúmeros softwares mediante a importação e exportação de diversos formatos de arquivo. O seu processo de modelagem é extremamente simples. Você poderá contar ainda com inúmeros plugins que facilitam ainda mais então o processo de modelagem dentro do mesmo. Você também poderá utilizar o SketchUp em conjunto com renderizadores externos, como o V-Ray, por exemplo, que estará sendo abordado neste curso, o que possibilita que você produza então projetos com qualidade fotorrealística, o que coloca então o SketchUp atualmente entre os líderes de mercado na produção de maquetes eletrônicas, projetos de arquitetura, design de interiores, dentre outras áreas então onde se utiliza a modelagem 3D. Você poderá acompanhar então o curso utilizando a versão gratuita do programa, porém nesse caso você não vai dispor então de todos os recursos. Logo, o ideal então é que você realmente utilize o SketchUp Pro. Relembrando também que caso o seu interesse no curso seja então em relação a render, você vai precisar estar utilizando então o V-Ray para SketchUp. Antes de iniciarmos então, eu quero fazer algumas convenções para que você não tenha nenhuma dúvida ou dificuldades então durante a aula. Eu estaria utilizando alguns recursos visuais, como zoom, texto flutuante e imagens auxiliares. Nós também utilizaremos um sinal luminoso vermelho para o clique do botão esquerdo do mouse e um sinal luminoso para o clique do botão direito do mouse. Em alguns momentos vai aparentar que eu clico com o botão esquerdo do mouse sem nenhuma razão aparente. Isso porque eu estou utilizando então um programa de gravação juntamente com o SketchUp e às vezes o programa de gravação fica sendo o programa ativo. Logo, para utilizar o SketchUp eu preciso clicar dentro dele. Porém, durante o curso, quando for realmente necessário utilizar o botão do mouse, eu vou verbalizar ou você vai ter então uma imagem auxiliar. Bem, a interface inicial do SketchUp ela é extremamente simples, está subdividida então em barra de títulos, barra de menus, barra de ferramentas, área de desenho e barra de status, que como veremos se subdivide em três partes. Ao iniciar o programa, então, antes de ter acesso a esta interface, você vai se deparar então com esta janela, que está então subdividida em painéis, onde no primeiro painel você tem acesso a links de recursos relacionados então ao programa. O segundo painel ele se refere então à licença e o terceiro painel então a templates, onde você poderá então optar por modelos pré-configurados então para utilização dentro do SketchUp. Aqui você tem então alguns dados básicos sobre cada template. Você tem uma miniatura então da aparência visual do mesmo, o nome, o tipo de unidades que será utilizado então e um resumo sobre o mesmo. O primeiro template ele tem então ajustes básicos de estilos e cores, com unidades em pés e polegadas. O segundo é idêntico ao primeiro, sendo que a unidade dele é em metros. Depois nós temos então uma configuração para arquitetura e design de interiores, em pés e polegadas. E a próxima opção então igual à anterior, sendo que em milímetros. Depois um template para trabalharmos então com o Google Earth, em pés e polegadas, ou em metros. Uma template com ajustes para trabalharmos em engenharia, unidade em pés ou em metros. Uma template também para nós trabalharmos com ajustes de marcenaria e design de produtos em polegadas ou em milímetros. E depois nós temos então uma configuração simples em vista de topo, em pés e polegadas ou em metros, e dois templates então para treinamento de iniciantes,
em polegadas ou em metros. Você tem ainda ao topo o status atual da sua licença, qual é o template que você tem selecionado atualmente. Neste caso nós estaremos utilizando então o SIF template em metros. Você tem acesso a um botão para adicionar sua licença, para escolher uma template. Aqui um link então, um help. E na base dessa janela você tem então a opção Always Show on Start App. Se você desmarcar ela, quando você reiniciar o programa, então, a próxima vez você não vai ver essa janela. Uma vez que você escolheu o template que você quer, então você opta por Start Using SketchUp. Após clicar nesta opção, então, você vai ter acesso a esta interface. Bem, nós já vimos então o nome de cada uma destas áreas. E nós vamos iniciar falando então sobre o menu View. Ao longo do curso nós iremos abordar praticamente todas as opções dos menus, sendo que de início nos interessa então exatamente a opção que tem a partir do menu View e Tools Bar. A partir então desta caixa, você poderá habilitar ou desabilitar então elementos gráficos na sua interface. Observe que nós temos aqui demarcado Getting Start. Vamos desmarcar ela então, clicando com o botão esquerdo do mouse, e observe que essa barra de ferramentas que nós temos, ela vai desaparecer. Para habilitar ela novamente, nós vamos em Toolbar, Getting Start, você habilita novamente ela. Então você percebe que nós temos diversas opções. Na realidade, estas opções se referem, em sua maioria, em barras como esta do V-Ray, onde você possui diversos botões que servem então como atalho às diversas funções então que você pode estar acessando através então do seu menu, dos seus menus. Então na realidade nós estaremos mais utilizando botões do que utilizando os nossos menus. Bem, como você observa então, nós iniciamos com uma barra simplificada de ferramentas, onde você tem acesso as principais ferramentas então dentro do ambiente do SketchUp. Na realidade então, as ferramentas que nós estaremos utilizando, elas são subdivididas em 6 grupos. São eles então a Principal Tools, Draw Tools, Modification Tools, Construction Tools, Camera Tools e Walkthrough Tools. Para você visualizar essas ferramentas então, nós precisamos ir até o menu View, Toolbar, escolher então Large Tool Set, que seria então um conjunto grande de ferramentas. Ele vai ficar disposto à esquerda da nossa interface. Observe que muitas dessas ferramentas então elas já constam da nossa barra superior. Você poderá então manipular estas barras, tornando então as mesmas menus flutuantes, então como é o caso desta barra do V-Ray. Para tanto, você posiciona o cursor do mouse sobre a sua extremidade, pressiona o botão esquerdo do mesmo, mantém ele pressionado e arrasta. Você então torna a sua barra um menu flutuante. A partir daí você pode manipular então o formato da mesma. Você posiciona o cursor do mouse sobre uma de suas extremidades até que ele modifique o seu formato. Clica com o botão esquerdo do mouse, mantém ele pressionado e arrasta. E dessa maneira então você vai modificar o formato da sua barra de ferramentas. Depois você pode reposicionar novamente ela no local, caso você assim queira. Para tanto, você novamente arrasta ela, só que aproxima ela do canto da interface e automaticamente então ela irá se encaixar novamente junto à sua interface. Um grupo bastante útil que você pode estar acessando então a partir do menu View, Toolbar, seria então o Standard. Ele vai te dar então as principais opções então de gerenciamento então do seu arquivo, da sua cena. A partir desta barra você pode então criar um novo documento, abrir um documento, salvar, cortar, copiar, colar, erase, que seria apagar, voltar, avançar, imprimir e obter então acesso à janela de informação. Bem, aqui vamos ajustar corretamente a nossa barra de ferramentas laterais. Bem, existe um outro grupo,
que eu acho interessante você deixar visível a partir do menu View, Toolbar, que seria então o menu Views. Vamos então posicionar ele de uma maneira que fique mais organizada aqui a nossa interface. Como você pode observar também, conforme você vai habilitando então o número de ferramentas, a interface vai ficando carregada. A partir do menu View você tem a opção então de escolher Lazy Buttons. Você vai então ter os ícones em tamanho menores. No caso, eu acho interessante você utilizar assim, mas para videoaula, para ficar mais visível, eu vou deixar então com ícones grandes. Nós habilitamos então a Views. Ela vai ser utilizada na nossa próxima aula, quando nós estivermos falando então sobre navegação no espaço 3D. Bem, como você observou então até o momento, essa parte então de manipulação das nossas barras de ferramenta é bastante simples. Você habilita ou desabilita as mesmas então a partir do menu View, Toolbar. Você pode reduzir os ícones ou deixar eles em tamanho maior, assim como você pode tornar estas barras menus flutuantes e manipular o formato das mesmas. Porém, existem outros elementos gráficos que você poderá estar habilitando ou desabilitando na sua interface. Como eu disse, então, nossa barra de status ela se subdivide em 3 partes, onde à esquerda nós temos 3 botões. No primeiro botão, você tem acesso então a opções de geolocalização, a partir então do Google Earth. E observe que isso é uma janela. Vamos fechar mesmo. No botão central você tem acesso também à janela Model Info. Você também pode acessar a mesma a partir então de Windows e escolher então Model Info. Como você observa, então, ela te dá opções então de informação em relação ao seu projeto. Seria então informações de animação, componentes, créditos, dimensões, arquivos, geolocalização, render, estatística, texto e unidades. O terceiro botão, ele dá acesso então a uma área de login, caso você tenha uma conta do Gmail, para que você possa então estar utilizando recursos online através então do Google Earth e também através do Google 3D Warehouse, que é um local então de onde nós estaremos fazendo download de alguns modelos para utilizarmos durante nossas aulas. Como nós vimos então, a partir da barra de status nós poderemos estar habilitando algumas janelas, ou através do menu Window. Porém, algumas das janelas que você habilita a partir do menu Window, você pode também modificar a posição delas arrastando o botão esquerdo do mouse. Porém, quando você clica na barra de título da mesma, que nós temos habilitada a janela Layer, você clica, então você reduz a área dela. Aqui vamos habilitar então mais uma janela, a Outliner. Você pode também reduzir a área dela. E quando você aproxima ela então da janela Layers, elas se unem e você então pode manipular as duas ao mesmo tempo. Então nesse caso, você poderia posicionar elas abaixo então da barra do View, clica para utilizar as layers, clica novamente para reduzir a área dela, clica para utilizar a outline e assim sucessivamente. Só que você não pode encaixar então essas janelas na área da interface como você faz com as barras. E existem algumas dessas janelas que, como nós vimos, por exemplo a Model Info, não adianta você clicar que ela não reduz a área dela. Então ela apenas funciona como uma pop-up, onde você muda algumas configurações e fecha mesmo. Observe também que essa janela então não tem campo de confirmação. Você não precisa dar OK. Você modifica o que você quer e fecha, que automaticamente então já estará salvo essas configurações que você tiver efetuado. Bem, ainda com relação à nossa interface, você poderá estar modificando algumas configurações do programa ou do seu template. Caso você queira modificar configurações do programa, você vai até o Window e escolhe então Preference. E caso você queira modificar então configurações do template, você vai até o Window e Model Info. Com relação aqui às configurações do programa, as
as mais interessantes aqui para abordarmos inicialmente seria a geral. Este primeiro campo, Save, é para você definir se você vai querer que o programa crie então uma cópia de backup, se você vai querer o autosave, e você define então o tempo. Aqui eu deixei tudo conforme vem configurado já. Criar cópia de backup, autosave e 5 minutos. Se check model for problems, isso aqui funciona para que você autorize então o programa a corrigir alguns bugs e se você quer ou não ser notificado da correção desses bugs. Aqui é com relação também a notificações de modificação de cena. E se você autoriza aqui ele verificar automaticamente então updates para sua versão. Eu deixei ela desmarcada. Durante o nosso curso eu vou estar abordando então cada uma dessas questões aqui quando for a hora mais adequada então para nós falarmos sobre cada uma delas. E através do menu Window também, como eu disse, nós temos então as informações acerca do nosso modelo. Nós veremos então algumas delas de momento e assim como nós faremos com as configurações do programa, conforme for surgindo a necessidade de abordar aquele tema, então nós vamos abordar o mesmo. Nesta janela então, Model Info, você poderá modificar as unidades então de medida, decimal, arquitetura, engenharia, fracional. Poderá modificar então a precisão através então das casas decimais. Você poderá modificar então os textos que você estará trabalhando. Dentre então inúmeras informações que você vai poder modificar dentro do seu template. Através então do menu Window e Styles, nós temos então outras opções aqui que são bastante interessantes. Observe aqui nós temos 3 abas. Vamos selecionar então a aba Edit. E para ficar fácil então de você visualizar também, eu vou estar criando então um elemento na nossa cena. E a partir então dessa aba, você poderá modificar várias configurações então dos elementos que interagem dentro da sua cena. Por exemplo, através desta primeira opção então, você vai modificando as opções a partir então destes cubos. Você poderia então habilitar transparência do seu elemento. Você pode modificar as bordas e assim sucessivamente. É interessante depois, conforme você for pegando experiência com o programa, você ir colocando então o mesmo da melhor maneira que você acha então para você trabalhar. Você pode modificar a cor das faces, a cor externa, a cor interna, dentre muitas opções. Beleza? Bem, nós falamos também que a nossa barra de status se subdivide em 3 partes. Nós falamos sobre esses 3 primeiros botões à esquerda. Ao centro você tem então este botão, que lhe dá então acesso ao instrutor. Esse botão aqui você faz com que apareça essa janela. Então você seleciona uma ferramenta e automaticamente então aqui dentro você vai ter uma representação gráfica de como é que ela funciona e vai ter também aqui algumas orientações então em inglês e acesso a alguns links então com informações sobre a sua ferramenta. E quando você tem também uma ferramenta selecionada, aqui sempre aparecem umas dicas bastante interessantes em inglês. Este último campo da direita então, ele serve para você verificar as medidas dos elementos na sua cena e sempre vai te dar essa informação, e você também pode utilizar o mesmo para inserir então valores que irão influenciar os elementos na sua cena. Bem, por hoje era isso que nós tínhamos então. Nós conhecemos de uma maneira geral a interface do programa, vimos como habilitar e desabilitar elementos, modificar o formato deles, mexer nas configurações então do programa ou do seu template. Na nossa próxima aula então nós vamos continuar conhecendo mais alguns detalhes da interface, porém nós vamos dar uma maior atenção então à navegação dentro do espaço 3D, e para tanto então nós vamos estar falando mais sobre esta área de desenho então
e comparando ela com outros tipos de programas. No caso de dúvidas, você poderá estar utilizando o fórum do nosso site, caso você seja assinante. Caso você seja assinante do nosso canal YouTube, poderá então enviar suas dúvidas para o nosso e-mail blenderweb@globomail.com para falar diretamente comigo, ou atendimento@blenderweb.com.br para tratar com Thiago da Hora. O MSN é blenderweb@globomail.com e o Skype, para quem preferir então, é o Ebert Gonçalves com C no lugar de C cedilha. Beleza? Então, era isso. Nos encontramos então na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá.